Bem, senhoras e senhores, Ministro Augusto Nardes tem formação em administração, com cursos de pós-graduação e mestrado em Genebra, Suíça, em estratégia do desenvolvimento. Foi parlamentar eleito pela primeira vez em 1972, passou a exercer o cargo de ministro do TCU em 20 de setembro de 2005, tendo sido presidente daquela corte no biênio 2013 e 2014. Também esteve à frente da OLA-CEFES na primeira vez em que o Brasil exerceu a presidência da organização, criada há mais de 50 anos para congregar as entidades de fiscalização superior da América Latina e do Caribe. Senhoras e senhores, os convido a receber e a saudar Sua Excelência, Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Sejam bem-vindos. Eu estava vendo o vídeo e lembrando o momento que a gente tomou a decisão, aliás, comentava agora, foi em 2012 de fazer essa estrutura. Ainda não estávamos em crise, tínhamos dinheiro, estava falando com o meu amigo Gilberto e com os conselheiros lá do Rio Grande do Norte. Foi um momento difícil, porém importante. Hoje temos uma estrutura bem adequada e que está à disposição do presidente, especialmente do nosso auditório. O auditório aí tem mais de 500 lugares e temos o Fórum Nacional do Controle que se acentua como um grande evento nacional e por isso, Bonilha, eu acho que podemos trabalhar irmanados, Edilson, para que a gente possa fazer o controle crescer e se desenvolver no país. A gente está muito feliz porque recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para os 23 ministros do presidente Bolsonaro, com o convite dele e do Mourão, e ficamos 2 horas interagindo com o presidente da República. É a primeira vez que o Tribunal de Contas é convidado, veja só, pelo tema da governança, para fazer uma palestra para os ministros de estados do país. E temos andado em todo o Brasil. Ontem mesmo tivemos um curso para capacitação de toda a equipe do GDF, que está aqui a Patrícia, que está lá trabalhando, que vai falar um pouco do projeto, como é que está sendo montado o projeto de governança e compliance aqui no GDF, que avançou muito, ou seja, o Distrito Federal está sendo o nosso grande laboratório, que estamos juntos trabalhando aqui, e é importante, com o apoio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que a gente possa avançar. Eu vou começar fazendo uma provocação para vocês. Perguntas. Luiz Afonso pode me ajudar lá. Em relação a como vocês enxergam, vocês começam a agir já imediatamente, esta questão que transpassa o que pode acontecer no futuro, transpassa o que pode acontecer no presente. Nós temos que ter visão macro de o que vai acontecer com a nação. O mundo está mudando, auditores, a tendência é diminuir o número, porque advogados também, porque a jurisprudência hoje está toda através de inteligência artificial, e aí poderá acontecer de nós continuar ou não continuar exercendo as funções que hoje estamos exercendo. Esta é a questão inicial que eu gostaria de colocar. Então eu gostaria que vocês procurassem localizar, e aí vocês já começam a responder, aquela informação que está ali em cima, ir para o www.mente com o código 993386, é isso, Luiz Afonso? Isso. Todo mundo pode acessar o mente.com, por meio do aplicativo aí do celular, isso, o pessoal está pensando, e utilizar o 993386 para responder a questão. Primeira pergunta, governança e gestão são termos sinônimos, né? Para nós responder, ou seja, para fazer esse tipo de provocação para os senhores, e acho que isso nós temos que colocar para todos os nossos auditores dos tribunais, porque a grande confusão muitas vezes é que, e já aconteceu no Brasil recentemente, que a pessoa acha que governança e gestão é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E o que acontece então? Eu já estou de certa forma respondendo, mas 4% já responderam. Eu não devia nem ter falado, eu não sei. Mas uma presidente da República achou que tinha que ser gestor ao mesmo tempo que governante. Não pode, né? Então, a provocação é essa. Quantos já responderam, né? 26? 26 já responderam? Então já tem um alto. Calma que a internet está... A internet em Campina Grande é mais lenta.
vida já estaria automaticamente, eu faço. 28. Qual é o número que nós temos hoje aqui? Mais ou menos umas 40, 50 pessoas? 28. Tem mais? Aqui? É. Quase 90 pessoas. Pessoal, se alguém tiver dificuldade com a internet, tem Wi-Fi aqui, a senha está na parede aí, tá? Wi-Fi, qual é a senha aqui? Tem nas paredes, todas aqui. Todas as paredes aí do lado tem a senha. ISC 2017. ISC 2017. Não é o ISC, é ISC. ISC 2017. O uísque é mais caro. É, o ISC é mais tarde. O ISC é mais tarde. Deu o quê? 31. Mas já deu para verificar. Agora, na sua opinião, que palavra exprime melhor o termo governança? Aí vocês podem colocar várias palavras. Vão escrevendo aí. Na sua palavra, o que exprime melhor governança? Para as pessoas começar, esse tipo de provocação é para as pessoas começar a interagir e se questionar para a gente tentar fazer uma transformação no país. Portanto, na sua opinião, que palavra exprime melhor o termo governança? Monitoramento, gestão otimizada, gestão eficaz, eficiência, boa gestão, liderança. E aí vão colocando para ver qual é o que predomina na visão dos senhores. Liderança continua sendo extremamente importante. Claro que governança tem 3 palavras-chave, né? Liderança, estratégia e controle. Mas a liderança é muito importante. Estratégia surgiu. O controle é importante, mas como nós fizemos o controle, é necessário ter a consciência que sem o controle você não consegue exercer uma boa liderança. E a liderança se fragiliza se não tiver também bons indicadores, né? Então é necessário ter esse conjunto de palavras para poder estabelecer a busca da eficiência que começa a aparecer ali, eficácia, efetividade. E aí o grande questionamento é se a nossa função é só ver a legalidade ou só ver a conformidade ou avançar como instituição, até para justificar a nossa instituição. Controle. São questionamentos como esse que são importantes colocar para a gente fazer a provocação do tema governança e até da nossa existência como instituição. Então, veja só, controle, liderança, estratégia, são palavras-chave da governança. Mas claro que governança é um conjunto de boas práticas, não é uma coisa simplesmente ser resumido numa frase, mas elas são importantes para poder compor todo o conjunto de estratégias que temos no país. Próxima pergunta é essa para finalizar. Quanto tempo você acredita que o seu tribunal durará se não fizer mudanças estruturais? Essa é uma pergunta importante, meu caro Fábio. O senhor é o nosso líder. E com certeza, se nós não evoluirmos com a inteligência artificial e com todas as plataformas que estão sendo criadas, quem diria que poderíamos acabar praticamente com os taques, né? Quem diria que a Canon terminaria como máquina fotográfica, né? E vamos continuar sendo tribunais, teremos força de continuar. Quem diria que com todas as comunicações que temos hoje, nós temos necessidade de existir futuramente, né? Compliance, importante, ou seja, vamos continuar existindo? Esse é um questionamento que eu gostaria de colocar para os senhores. E se não mudarmos, se não avançarmos, se ficarmos na zona de conforto, eu venho há 7 anos falando sobre esse tema. Vamos continuar existindo? Dificilmente iremos continuar existindo porque a sociedade não aceita mais a estrutura do poder público como está. Ou avançamos, ou mudamos, ou seremos fatalmente penalizados com a extinção futuramente da estrutura que temos hoje no país. Ou a estrutura Estado. O Estado foi feito para servir a sociedade. Hoje a estrutura do Estado se serve mais à sociedade que serve à sociedade.
Totalmente. Questionamentos como esse são importantes para entender o projeto que nós montamos lá atrás. Então vamos passar para o projeto. Vamos para a exposição. Para entender esses questionamentos são importantes para a gente entender onde que nós queremos atingir, e por isso que eu venho persistindo, perseverando, não somente nós, o tribunal como um todo, o TCU adotou toda essa tese, e aí eu começo a fazer uma exposição, vou ser o mais rápido possível, porque você já conhece boa parte do controle, já sabe as nossas teses que vamos defendendo há muito tempo. Então, a governança pública, né, como uma forma de alavancar a produtividade e a competitividade do país. A questão da produtividade e competitividade é a questão-chave. Se nós não mostrarmos capacidade de avaliar e ter indicadores para melhorar a competitividade, os estados desenvolvem, a nação não desenvolve, e nós não temos capacidade de enfrentar a competição mundial que está estabelecida. Então, é necessário ter esta consciência. Não está funcionando aqui? Agora sim. Vai passando aí. Olha só, avaliação de riscos. Primeira pergunta, qual o risco? Isso era um grande escândalo nos próximos 4 anos, o governador negar que não sabia de nada. O governador, ou o secretário de Estado, ou o ministro, então. Essa é uma pergunta importante. Aliás, já aconteceu que a maior parte das propostas apresentadas na campanha não sejam concretizadas. Isso eu disse e mostrei isso para os ministros de Estado lá no Palácio, quando fizemos uma reunião com eles. Ou seja, provocar para a gente tentar modificar a forma de trabalhar. São duas questões como essa, vai passando rápido aí. Qual é o risco da alta aprovação conquistada nas eleições transformar-se em manifestações generalizadas contra a má entrega de políticas essenciais para a população? A tendência é aumentar cada vez mais esse movimento de críticas bastante fortes em relação. Qual é o risco das contas não serem aprovadas, né, dos seus secretários não serem reprovados? Pela primeira vez no Tribunal de Contas da União, nós vamos avaliar a eficiência e eficácia nessas contas, não somente mais a legalidade. A eficiência da educação, a eficácia. Conseguimos montar esse projeto e vamos mostrar que tal se todos os tribunais pudessem fazer isso no Brasil. Ver a eficiência da infraestrutura, ver a eficiência da segurança. Nós estamos preparados para fazer isso, conseguimos preparar o TCU para isso. Avançamos. Porque a sociedade demanda isso e era necessário que com a governança a gente conseguisse chegar a esse patamar. Vamos em frente. Aí está o exemplo. Qual é o risco da sua organização não existir mais ou perder importância no curto, no longo e no médio prazo? Esta questão está linkada com aquela outra que eu fiz lá no início, para provocar. Então o objetivo é apresentar esta evolução. Começamos lá em 2012, 13, implantando a especialização, fizemos uma carta em Campo Grande em 2012, acho que o Sevilhano estava lá, os mais antigos estavam lá, não sei quais estavam lá, para trabalharmos em cooperação. Sabe que iniciamos, foi uma aproximação importante, mas ainda não objetivamos. Eu acho que essa reunião aqui, Fábio, Bonilha, talvez seja ela definitiva para se implantar. E há pouco me mostraram aí que vocês já estão criando uma plataforma toda a Tricom. Eu acho que essa reunião dessa semana em Brasília é definitiva. Porque nós ficamos com boas intenções, mas não colocamos na prática. Eu sei que você já está implantando a governança como tema central na sua gestão. Nós implantamos isso em 13 para chegar ao patamar de hoje, de ter indicadores de todo o Brasil, de termos capacidade de avaliar para poder tomar decisões mais apuradas. Então, acho que esse é um trabalho importante. O dia de hoje é histórico para nós. Próximo. Para que a gente possa ver a má governança na educação, na saúde, em todas as áreas, vai mostrando, vai passando aí. E chegarmos a esses números aqui. Não está aí o Miola, mas eu sei que o Miola está fazendo um trabalho bom, nós vamos fazer um trabalho muito importante na educação. Mas veja os números aqui do Brasil. Os melhores alunos do Brasil têm avaliação pior que os últimos alunos do Vietnã. Vejam só esse dado. Os melhores têm avaliação pior que do Vietnã. E se nós colocarmos os países aqui, eu tive a oportunidade de morar no Japão, todos estão acima do Brasil, da Alemanha, todos os países.
Quem diria que Singapura, que não era nada há alguns anos, se transformou numa potência? Bom, então, mostra o próximo slide. Cenário atual da educação brasileira, para vocês fazerem a comparação, como melhorar a competitividade da nação se não tem condições de chegar a um número adequado de estudantes, 48 milhões de estudantes no ensino, volta lá, 48 milhões de estudantes de 39 milhões da área pública. E eu estou fazendo essa provocação de educação porque hoje à tarde eu vou estar reunido com o ministro da Educação, eu sou relator da Educação. Então, vou mostrar alguns dados para ele, provocar ele, recém assumiu diante de uma crise, né? Vamos em frente, só para mostrar. A cada 100 crianças, só 45 sabem ler aos 8, 9 anos. 24% não concluem ensino médio, ensino fundamental. 40% dos jovens não conhecem o ensino médio não concluem o ensino médio até os 19 anos. Vejam só alguns números. E aqui está a situação dramática. Vejam só, as metas do ensino fundamental propostos para o Brasil e o que nós conseguimos atingir. De um total, 2017, 5,8, e as metas estão muito aquém. Próximo, por favor. Esse aqui que representa de forma mais clara em relação ao ensino fundamental. Na pública, 4,4, 2017, a meta era 4,7, que é isso em relação ao desempenho. E em relação ao privado, 6,4, a proposta era chegar à meta de 7. Esses números eu vou mostrar hoje para o ministro da Educação. Até a Márcia, que está aqui vai estar coordenando essa reunião no nosso gabinete, para a gente fazer uma provocação para o Ministério, como fazer essa transformação. Porque se nós vamos melhorar a educação como um todo no país, você não vai melhorar a competitividade, não vai melhorar a produtividade como um todo. Ou seja, e aí os estados são importantes, os tribunais de contas são importantes. Porque se vocês não avaliam os professores, não adianta. Se os professores não estão bem preparados, e nós só vamos avaliar a legalidade, nós não vamos melhorar a educação do Brasil. O tribunal tem que sair da zona de conforto e passar a ver a eficiência, se toda aquela educação, toda aquela estrutura que está montada, está funcionando de fato. E não somente a legalidade, se não ficar só na legalidade. Porque não vai melhorar a produtividade do Estado, como todo, do Tocantins, de qualquer Estado no Brasil. Então, são metas como essa, para melhorar a saúde, melhorar o treinamento, melhorar a segurança e ter o resultado em relação à infraestrutura e para acabar com as obras inacabadas. Agora nós acabamos de trabalhar, eu convidei o ministro Toffoli, depois daquela reunião, a gente fez uma exposição para ele ficou conosco lá, ficou 1 hora no meu gabinete, a gente fez uma exposição para toda a equipe dele, 10 integrantes do Conselho Nacional da Justiça, porque ele está preocupado com as obras inacabadas. As obras inacabadas é desorganização, é desgovernança do Brasil, não tem planejamento estratégico. Um começa, outro não termina. E aí o tribunal também deixa de avaliar isso, se não tem planejamento estratégico. Um prefeito começa, outro não termina. Então é dinheiro jogado no ar, na sarjeta. Então vocês entendem por que a governança como um todo é importante? Porque o problema maior do Brasil é a desgovernança. Obras inacabadas, prédios abandonados, as UPAs paralisadas. E assim são as creches, e assim vai, do Brasil todo. São milhares de obras inacabadas, prédios abandonados. Acho que os dados já estão prontos das obras inacabadas. Não aconteceu para sistematizar. Aconteceu para sistematizar. Mas tudo isso é resultado de desgovernança. E nós não fazemos um acompanhamento adequado. Nós, tribunais. E aqui a gente mostra, então, a baixa produtividade do Brasil. Vejam só, Brasil aqui o azul. Subiu, desceu. Aqui não é 70, 80, estava um pouco mais alto, baixou. E a Índia e a Coreia, a Índia, amarelo, subiu. A Coreia subiu. E nós não temos produtividade por causa que não evoluímos na educação, na organização do Estado, na capacidade de entrega de resultado. Porque governança, no final, é busca de resultado. Isso que eu disse ontem para a equipe do governador Ibanez. Já fizemos 4 reuniões com a equipe do Ibanez aqui. Então, se nós não alertar os governantes, nós não vamos melhorar os valores agregados, porque a nossa inovação, apesar de sermos a 9ª economia,
a nossa inovação está muito abaixo em relação ao conjunto. Temos várias instituições trabalhando, cada uma para um lado, não temos integração nas inovações para agregar valor do país. Tecnologia da informação é importante, inovação é importante, a inovação é fundamental, não dá para confundir tecnologia da informação com inovação, mas isso eu mostrei para os ministros, o ministro astronautas esteve conosco, ficou lá 1h30 comigo e com a nossa equipe, e eu acho que ele é um homem bem intencionado, ele tem uma visão boa, mas tem que haver uma integração das inovações no Brasil. Cada um está dando um tiro para um lado, ou seja, até os próprios estados vão se especializar numa área para poder ter resultado. Então, inovação é muito importante para melhorar a competitividade do estado e do país. Ter essa visão para gerar emprego, gerar trabalho, dar dignidade ao trabalhador, dar condições de as pessoas terem a dignidade de pagar o aluguel, pagar a alimentação, pagar a escola, porque senão, se você não tem essa estratégia. Vamos em frente, por favor. Então aí nós montamos todo o projeto com a Tricom, isso foi o primeiro passo, fizemos um acordo lá em 2012, dividimos o Brasil, montamos essa especialização no Tribunal de Contas da União, isso em 12, 13, e agora estamos sacramentando um trabalho que começamos com o OCDE. Pagamos com o OCDE em 13, pagamos e começamos a trocar as boas práticas. Sem falsa modéstia, eu esperava que o Brasil entrasse na OCDE. Eu morei na Europa, acho que o caminho era a OCDE. Mas nós nos antecipamos há 7 anos daquilo que o governo está falando agora, de entrar na OCDE. E sem boa governança não entra na OCDE. Nós enxergávamos isso lá. Mas, felizmente, agora começou uma organização do país e boa parte do trabalho já está andado. Ou vocês acreditam que a OCDE vai fazer acordo com um país que não é confiável? Que não tem capacidade de cumprir os acordos? Para entrar na OCDE tem que ter cumprimento de acordo. E assim serão os estados também. Os senhores acham que os estados dos senhores, os nossos estados que são importantes, não tiveram uma boa governança? Alguém do banco, de um banco internacional ou de um país vai fazer acordo se não estiver bem organizado o Estado? Ou seja, a governança dá credibilidade para avançar o crescimento e a troca de boas práticas. Por isso nós criamos os referenciais todos, referencial básico de governança, os 10 passos para a boa governança, referencial para a avaliação de políticas públicas, para o centro de governo. Vamos conseguir voltar ao centro de governo, que era o meu grande sonho. Eu venho falando sobre esse tema há 3, 4 anos. Falei muito lá atrás para o Michel Temer e agora vai ter o centro de governo. Nós cedemos um funcionário nosso, o Marcelo Barros, que foi o primeiro que foi comigo a Paris em 2013, para fazer o primeiro acordo, quando fomos a Paris, para ser o subchefe da governança de toda a Casa Civil. Ele está montando o centro de governo do governo Bolsonaro. Estou muito feliz. Essa semana eu tive com o Onyx e eles, olha, o Marcelo é muito bom, muito preparado. Então vamos, viu, Fábio? Vamos ter um centro de governo no país. Porque sem centro de governo não funciona. Por quê? Porque ser chefe da Casa Civil, eu falei isso, essa casa aqui tem boa carne. É muita demanda, é muito pedido de tudo que é lado, mas não sabe quais são as prioridades. Tem que ter prioridades para poder chegar ao lugar comum, ao porto comum que eu mostrei o Leme no início. Chegarmos a um porto que não leve nós ter condições de combater as tempestades. Então, referencial de combate à fraude e à corrupção. E aí criamos auditorias em todas as áreas. Governança de pessoas. E aí, é muito importante, governança de fronteiras. É um projeto que a gente está trabalhando. Até já fiz uma reunião com a equipe de vocês. Acho que o Marco Peixoto me procurou e outros colegas. Estamos fazendo uma auditoria só para conhecimento dos senhores em 13 países, para troca de boas práticas como governança de fronteira. Estamos dando todo o nosso know-how para melhorar a governança de fronteira. Se não melhora a governança de fronteira, nós somos hoje os maiores utilitários de cocaína do planeta, estamos em segundo lugar. E aqui sai boa parte. O Peru, o grande problema hoje, eu estive recentemente no Peru, entra boa parte da droga via Peru. O Colômbia diminuiu, se organizou, a Venezuela já está totalmente desestruturado, então nós somos os maiores consumidores de crack e também cocaína. Como mudar isso? Melhorar a governança de fronteira.
governo de pessoas aí, vamos, eu não vou especificar cada um porque eu quero só dar um panorama geral para os senhores, os desafios são imensos. Próximo, por favor. Aí vem então o que nós encontramos: planejamento eficiente, o inexistente, indicador de desempenho inexistente, o de má qualidade, não há gestão de riscos, falta de coordenação, falta de integração. Aí chegamos a um ponto importante que agora vai ser implantado na Casa Civil, que é o conjunto de políticas públicas do Brasil, componente da governança, a institucionalização. Nós estamos bem, da governança como um todo no país. A institucionalização, institucionalizar é importante. Você que está fazendo isso, Severiano, institucionalizar é importante, mas tem que ter planos. Aí já começa a diminuir o verde, mais vermelho. Os objetivos a ser alcançados, mais vermelho. E o monitoramento e avaliação, mais vermelho. Ou seja, se o governo estadual, o governo federal tem planos e não monitora, não adianta. Porque não vai ter acompanhamento do resultado em relação à educação, saúde e segurança. Então, se nós montar essa estrutura em todos os tribunais, nós vamos saber como é que está o desempenho do Estado como um todo. Então, esse mapa aqui é muito importante. E isso nós queremos implantar no governo federal. Agora com o centro de governo. E o centro de governo vai comandar isso. Para ter na mão o conjunto do governo. Senão, você está administrando e não administra de forma adequada, porque você não consegue monitorar, você não consegue enxergar o todo. Fica na mão de um secretário, de um ministro. Eu quero ter como presidente, como governador, o comando da administração. Tem que ter um painel, já disse isso para o Bolsonaro, tem que ter um painel acompanhando tudo. E uma equipe que lhe abastece, porque o senhor tem que tomar decisão toda semana. Como é que eu vou tomar toda a decisão se eu estou sabendo ou não? Aí fecha aquilo que eu estava falando antes, Bonilha. Edilson, fazer o acompanhamento da eficiência dos tribunais, dos ministérios ou das secretarias. Como fazer o acompanhamento, está sendo eficiente a secretaria ou não? Porque se você não tem os indicadores, você não consegue acompanhar. Aí o secretário está fazendo de conta que está cumprindo e você não sabe, porque tu não tem esse mapa, mas a partir desse mapa tu vai ter condições de monitorar se... Volta um pouquinho, volta só. Se o Pronaf está funcionando, se a informática, se a infraestrutura, se a política de banda larga está funcionando. Ou seja, tu passa a ter um conjunto. Daí a sociedade reclama e tu vai cobrar. Porque hoje a sociedade reclama e tu não sabe se está sendo feito. O que ele bota no papel está adequado. E o centro de governo comanda. Foi por isso que a presidente Dilma teve problema. Porque ela confundiu gestão com governança. Ela não tinha uma visão macro da nação. Ela tinha uma visão de gestor e ela queria estar em todo lugar ao mesmo tempo. Como o governador não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Essa é a visão que nós precisamos estabelecer. Vamos em frente. Aqui são os números gerais do Brasil, você já conhece, já coloquei isso. Só 14% aprimorado dos municípios, 53 e 33 é vermelho, como fosse um semáforo. Nos estados, 15% aprimorado, portanto é muito baixo. E o federal, 26% é aprimorado. Isso é o mapa, é o semáforo de todo o Brasil. Ou seja, a governança tem pouca influência, é pouco aprimorado no conjunto da nação. Por isso as crises. Então o acordo do TCU que mudou isso em 2015, eu fui o relator desse acordo, para estabelecer uma política nacional de governança, e aí começamos a implantar. Vamos em frente? Política Nacional de Governança, saiu o decreto, o governo federal já fez isso. O sonho, Severiano, é você que está implantando em outros estados, eu já sei que tem outros estados implantando, me parece que uns 5, 6 estados estão implantando a Telecom. O sonho é o dia que o governador mandar fazer um manual de governança para ele se incorporar, fazer cair a ficha, que ele tem que se incorporar. Se cair a ficha de um governante, ele vai entregar. Quando nós fizemos aquela reunião, o Pacto pela Governança, em 2014, que a gente chamou 26 governadores, vieram 22, eu vi que a coisa não ia andar. Aliás, os governadores que tiveram sucesso total, eu falei com eles pessoalmente, os senhores têm que implantar a governança. Não conseguimos.
Aí chegamos à conclusão que se os tribunais de contas não assumissem esse papel, não vai funcionar. Porque é vocês que fazem a transição de um governo para o outro. Se vocês não assumissem esse papel de fazer o monitoramento e o acompanhamento, não funcionará o projeto da governança nos estados. Vocês são fundamentais, vocês são os nossos líderes mais importantes. E é fundamental que passem essa energia positiva, passem essa motivação, que o secretário de Estado, o governador, vai ter resultado se ele se organizar no seu início da gestão. E como estamos iniciando nova gestão, é necessário chamar o governante e mostrar a ele que ele precisa dessa organização. Vamos em frente. Aí então o barco, boa perspectiva, Senado, Câmara, Confederação, estamos trabalhando com a Confederação, já fizemos vários momentos com ele, com o Toffoli, DF, estados que caberão aos senhores a fazer, para que nós possamos chegar. Me surgiu na cabeça a ideia do Fórum Nacional do Controle, para a gente fazer as políticas transversais acontecer tanto na saúde, na educação, na segurança. Porque mostrei aqui as creches antes, as escolas. Não funciona. Toma decisão em Brasília sem conversar com os municípios. 1.300 UPAs iniciadas, 750 inacabadas. Tivemos que encontrar uma solução para usar os prédios para alguma coisa, porque os municípios não tinham dinheiro para botar. Como fazer esse encontro, um Fórum Nacional do Controle? E eu chamei a semana passada o Wagner Rosário, que vai estar aqui hoje. Wagner, temos que trabalhar junto. Eu quero que você assuma o controle interno, tem um papel mais importante, de ver quais são as metas do governo federal, para priorizar as metas e não ficar só fazendo a abobrinha. Não ficar atacando em tudo que é canto, ver quais são as prioridades. O controle interno é muito importante. Trabalhar em conjunto com o controle externo. Por isso que nós inventamos e criamos o Fórum Nacional do Controle. Foi na nossa cabeça evoluindo para que a gente pudesse ter uma carta de Brasília com esses compromissos. Aí veio no último, já veio o Mourão, entregamos o livro Governança e o Desafio do Brasil, que, junto com o Luiz Afonso, lançamos no país em 2014, 500 páginas, está na terceira edição. Vamos em frente. E aí agora com o DF, adesão total à tese, fez um decreto de governança e compliance, pode servir de modelo. A Patrícia vai fazer uma fala depois, para passar para a equipe sobre governança e compliance, de como o DF está fazendo, e vocês podem montar isso nos estados, para melhorar o desempenho dos estados. E com isso nós estabelecemos, Fábio, aqui eu faço questão de ressaltar a resolução da Tricom, número 12, que é um divisor de águas. Quero te cumprimentar e te agradecer, porque é um sonho que a gente começou lá atrás, tendo essa visão macro de nação, de tornar o Brasil numa empresa competitiva com outras nações. E eu acho que essa tua decisão, e junto com o Bonilha e com o Edilson, que estão aqui, é um momento histórico para os tribunais de contas do Brasil. E aí então nós vamos criando os referenciais, porque sem referenciais tu não consegue implantar. 2011, 2014, 15, 16, 2019, e agora vamos fazer um referencial de governança de multinível, que é fundamental para os estados e municípios. Eu disse para o Guedes, na palestra que fiz, ministro Guedes, o senhor quer desconectar um pouco Brasília, quer descentralizar, mas nós temos que preparar com os tribunais de contas. Eu falei isso para ele, na frente dele, do Bolsonaro. Nós temos que preparar e fazer um grande trabalho com os tribunais de contas para fazer um monitoramento dos recursos que estão lá na ponta. Porque nós vamos descentralizar e muitos municípios estão preparados, mas muitos não estão preparados. Então esse trabalho dos tribunais de contas de fazer o processo de conscientização de implantar a governança no município, tem planejamento estratégico para um município de 12 anos. Pensar a médio e longo prazo. A maior parte dos municípios não pensa a médio e longo prazo. Os prefeitos trabalham só para 4 anos. E aí começa, e outro vem outro e destrói. A briga interna, política, que a gente sabe como é que funciona. Então, essa visão, para que o Fórum Nacional do Controle a gente possa estabelecer, então, essa missão. E para encerrar, meus amigos, eu sei que vocês têm compromisso e tem outros para falar, a frase é: sozinhos podemos ir mais rápido, juntos podemos ir mais longe. Sem a Tricom nós não iremos implantar a governança no Brasil. Com a Tricom nós iremos implantar nos estados e municípios. Estamos implantando com muita persistência
Eu estou trabalhando há 7 anos no tema. Eu trabalhei 10 anos para implantar o Simples no Brasil. Eu liderei esse movimento, fundei a frente da MIC, naquela empresa. Eu liderei também o movimento da securitização. Eu sei que quando a gente pega uma bandeira, tem que ter persistência, perseverança para poder vencer. Nós vamos vencer se os tribunais de contas assumirem seu papel de liderança que exercem em cada estado. Os senhores são a nossa esperança. Por isso que o último livro que eu lancei, que eu vou deixar aqui para ser sorteado, Da Governança à Esperança. Da Governança à Esperança é um livro que eu lancei. Primeiro, Governança e Desafio do Brasil, para retomar a esperança do povo brasileiro, já que fomos agora levados a uma nova eleição, todo o Brasil votou. Da Governança e Esperança. E com certeza, os que adotarem essa tese vão colocar o Brasil num patamar mais moderno de competitividade e também justificar a existência das nossas instituições. Porque se nós não justificarmos, não mudarmos e não evoluirmos, não sairmos da zona de conforto, a tendência nossa também é ir para um colapso, conforme o Brasil está vivendo hoje, praticamente sem recursos esse ano, se não houver crescimento, para pagar os funcionários públicos federais. São 14 estados que estão parcelando o salário nos estados. Isso é desgovernança. É incapacidade de fazer cumprir a lei da responsabilidade fiscal. Senhores, muito obrigado. Um grande abraço.